boa tarde, boa noite. Aqui é o Marcelo Tadeu, professor de História. Ixi, E hoje nós Maria. vamos começar a tratar de um tema muito rico, muito especial, do meu ponto de vista. Certamente que sim. É interessante até demais, ok? Que é o imaginário europeu sobre a América, ok? E a gente vai ver que esse tema ele tem que estar baseado em três coisas importantes que estavam acontecendo na época, tá? Que era a Reforma Protestante, os grandes descobrimentos e o Renascimento, ok? Só foi possível acontecer as descobertas marítimas lá e tudo mais por conta dos avanços científicos que o Renascimento proporcionou aos povos europeus, tá? Porque antes do Renascimento, da evolução tecnológica, científica e tudo mais, as pessoas tinham suas vidas pautadas muito em superstições, muito pela religião e tudo mais ali, tá? E a sua cabeça era governada por isso. Ah, ele é burro. Mesmo com os grandes descobrimentos, com a descoberta de novas terras e tudo mais ali, a cabeça, a mente do ser humano não muda de uma hora para outra. Aquilo vai passando tempo, que a cabeça das pessoas começam a mudar, começam a se modificar e tudo mais, ok? Então isso levou um tempo, vários pensamentos, várias ideias que as pessoas tinham sobre o mundo fora da Europa só vão ser dissipadas muitos anos depois, ok? E se a gente for ver, tem muita coisa que o pensamento que a gente tem contemporâneo hoje em dia tem muita coisa da Idade Média, ok? Tem gente hoje em dia que ainda acredita que a Terra é plana, tem gente hoje em dia que não aceita vacina, tem pessoas hoje em dia que não acreditam na ciência, ok? Prefiram se pautar na própria mente, tá? Do que ela quer acreditar. Então a gente vai ver que a gente não está tão diferente e tão longe do pensamento medieval, não, ok? As pessoas idealizavam o mundo de acordo com o que elas imaginavam. Você é burro, Se a cara, gente que pegar o loucura. contexto Como você é do mundo hoje em burro. dia, a gente vê muito isso. Que As coisa pessoas absurda. acreditam no que elas têm na cabeça, acreditam de acordo com a lente que elas têm sobre os olhos. Nos séculos XV e XVI, quando ocorreram as grandes viagens marítimas, os europeus se depararam com realidades que eram bastante estranhas para eles, tá? O oceano era um lugar onde reinava o imprevisível, tá? Ou seja, os navegadores não tinham certeza do que poderia acontecer. Um dos apelidos lá do Oceano Atlântico era Mare Prohibitorum. E nem sempre eles achavam que poderiam encontrar o caminho de volta. As informações que eles tinham sobre o mar, lá, sobre a Terra, tá? Sobre o planeta, tinham sido retiradas em sua maioria de livros ou de outros navegadores, por exemplo, Niccolo Matteo, Marco Polo e etc. Mas tais informações eram povoadas de mitos e superstições. Assim, ao partirem para as grandes viagens pelo oceano, os navegadores tinham em mente as informações de livros sobre viagens e também sobre suas próprias crenças e mitos que desde a antiguidade povoavam o pensamento da humanidade, ok? Essas informações místicas, supersticiosas, pertenciam quase totalmente à tradição grega, tá? Citésias de Cnido, em 398 a.C., já escrevia sobre a existência de raças fantásticas, como os Ciápodas, que possuem um único e grande pé, e homens peludos, sem cabeça, e que tinham os olhos nos ombros, etc. Plínio, romano, em 76 d.C., também escreveu sobre monstros e maravilhas que foram avistados na Índia,
como seres antropófagos, ou seja, que comem carne de gente, e seres andrógenos, ou seja, que possuíam os dois sexos. Tais informações foram sendo adaptadas ao longo do tempo, porém, em geral, mantiveram-se quase sem alteração até o século XVI. Dessa forma, pode-se entender que o fato de os navegadores europeus terem visto sereias, antípodas, ou seja, antípodas são seres que têm os pés virados para trás, tipo assim o curupira no folclore brasileiro, ou cinéfalos, ou seja, criaturas com corpo humano e cabeça de cachorro, que comiam carne humana também. Olha só que fantástico. Parece verídico. Cíclopes, já é famoso aí nos filmes até contemporâneos, tá? Que é um monstro caracterizado por ter um único olho no meio da testa. E outras criaturas monstruosas e maravilhosas que viajavam por regiões desconhecidas. Sempre esses monstros, sempre essas regiões fantásticas vão estar sempre um pouco além. Se eles chegam a uma determinada região lá, o reino está mais à frente, o reino está mais um pouquinho à frente, está em outro continente, está mais atrás daquela montanha, ou depois daquele mar, ou depois daquela lagoa, assim por diante. Porém, à medida que os navegadores portugueses e espanhóis, principalmente, foram chegando a tais regiões da África, da Ásia, onde no imaginário europeu medieval era situado essas regiões de monstros lá, eles foram desmistificando-os, tá? E passaram a acreditar que essas criaturas monstruosas estavam em outras terras ainda desconhecidas. Eles não acreditavam que eles não existiam, eles sempre empurravam aquela ideia um pouquinho para frente, eles não desmentiam essa ideia, tá ok? Dessa forma, o Oceano Atlântico e o Novo Mundo, ou seja, o continente americano, passaram a ser o novo reduto dessas criaturas fantásticas e seres maravilhosos lá do imaginário lá. Um dos maiores formadores da mentalidade sobre o mundo na cabeça dos europeus foi o Marco Polo. O Marco Polo era um filho de um experiente navegador, genovês, ok? E ele partiu para o Oriente em sua primeira viagem pelo mar em 1271. Tá, e nessa ocasião ele só tinha 16 anos, era bem novo, e passou por várias regiões orientais, como Pequim, Camboja, Bagdá e tudo mais. Aí chegou em Veneza, de onde partiu no ano de 1295, ok? E lá, quando ele voltou em 1295, tinha havido uma guerra entre genoveses e venezianos. E Marco Polo, então, ele entrou em combate, mas acabou sendo aprisionado e foi levado a Gênova. Ele era veneziano. Conseguiu, então, que suas aventuras e peregrinações fossem escritas e publicadas num livro, levado para Gênova. Então ele conseguiu que ele fosse publicado, e o livro obteve bastante sucesso, deixou marcas profundas na história e na cartografia do Extremo Oriente. Que lindo, cara! Que atitude! Então o que aconteceu? Quando começou as grandes navegações, as grandes viagens marítimas e tudo mais lá, o imaginário europeu, ou conjunto de ideias e imagens que faziam parte da mentalidade dos europeus, foi projetado sobre aquilo que eles viram de diferente durante sua viagem ao mar. O que eles não entendiam, o que eles não estavam acostumados, o que eles não haviam encontrado na Europa, eles associavam com essas ideias que eles tinham já pré-concebidas na cabeça, ok? E dessa forma, quando eles chegaram às terras que mais tarde chamariam de continente americano, tudo aquilo que havia de exuberante ou de estranho foi identificado com as imagens que eles tinham mentalmente e que lhe eram familiares. Aquilo que fazia parte do pensamento cotidiano dos europeus projetou-se sobre a realidade que estava distante deles. Dessa forma, eles tentavam assim entendê-la. Não tinha só monstruosidade, não.
tinham coisas assim, vamos supor, belas também, tá ok? Foi por causa também dessa identificação que os europeus acreditavam ter chegado ao paraíso terrestre, beleza? Que era o lugar de onde se encontrava o estado original do mundo, ou seja, se encontrava a ausência de pecado original, a pureza, a liberdade. Vocês imaginam só quando os europeus chegaram aqui no Brasil, 1500, praias intocadas, natureza exuberante, pássaros para todo lado, tá ok? E as pessoas andando nus, os indígenas andando nus aqui nas terras do Novo Mundo. Então, na cabeça deles, qualquer lugar que é perfeito, que é lindo, que é maravilhoso, tem comida abundante, água abundante, e as pessoas andando nus, porque elas são inocentes, porque elas são puras. No Éden, ou no paraíso, lá de onde o Adão e a Eva foram expulsos lá. Lembrando que, naquela época, as pessoas ainda eram muito ligadas à religião, à tradição religiosa, então elas tinham muito isso na mente. Por mais que o Renascimento mudasse alguma coisa, dando ênfase na ciência, as pessoas ainda eram muito ligadas à religião, tá, ok? A natureza exuberante e os bons ares eram características que contribuíam para que o Novo Mundo fosse associado ao paraíso. Eles achavam que o paraíso não era um lugar espiritual, o Éden não era um lugar espiritual, era um lugar físico, na terra. Tá, ok? O Adão e a Eva viviam aqui na terra e foram expulsos e eles perderam daquilo ali. Tá? Então, comparando-se as características das novas terras com as paradisíacas, encontrando semelhanças entre elas, os europeus logo fizeram essa associação. Tá, ok? Dessa forma ficava mais fácil entender a existência dessas novas terras. Mas o paraíso nem sempre foi identificado como Novo Mundo. Ele migrava também de uma região para outra, conforme os europeus iam descobrindo e conhecendo novos lugares. Ele esteve no continente, esteve no meio do oceano, esteve na África e assim por diante. Que merda, hein? Quando Cristóvão Colombo, que era um navegador genovês também, ele não era português, não era espanhol, quando ele tropeçou na América, porque ele morreu sem saber que estava na América, não sabia que existia, ele achava que estava querendo ir para a Índia, navegando para o oeste, ele queria comprovar que a Terra era redonda, realmente ele comprovou, tem gente que não acredita, né? Mas ele não sabia que tinha um continente no meio do caminho, não era narrado na tradição greco-romana e tudo mais. Ele tropeçou na América e tudo mais ali, tá? Ele foi navegando pelo mar monstruoso, através de mares nunca antes navegados lá, mas a América, o Novo Mundo, vamos colocar assim, já estava praticamente pronto, já estava construído, restando para o Colombo, para os grandes navegadores, apenas a comprovação de tudo. Na cabeça eles estavam prontos, esses navegadores, para o europeu daquele período, só tinham que comprovar o que eles acreditavam, ok? O que havia sido produzido pela imaginação e pelo seu sonho imensurável lá e tudo mais, tá? Incontáveis círculos eruditos de geógrafos, cartógrafos, respondendo a várias ideologias religiosas e científicas, vinham ao longo dos últimos séculos lá, se questionando e se informando sobre o que existia além mar. Riqueza ou devassidão, fortuna ou desespero, humanos ou monstros. Vem monstro, pode vir comigo, monstro! A igreja e a aristocracia enxergavam na América uma fonte nova de poder e riqueza, por razões estratégicas que envolviam as técnicas de contra-informação, como divulgação de mapas propositalmente falseados. Os reinos lá só permitiam a uns poucos e leais servidores o acesso a esses mapas reais lá e a nova geografia. Tá? Era muito bem guardado lá essas informações. Ok? E a igreja também via nas novas terras a oportunidade de converter mais pessoas à sua fé. Lembrando, como eu falei no início do vídeo, que no contexto das grandes navegações estava acontecendo também a Revolução Protestante, e os movimentos protestantes estavam conseguindo estavam conseguindo conversão de vários membros lá do catolicismo à sua nova
ideologia religiosa, ok? E a Igreja Católica bancou, forneceu dinheiro, bancou várias expedições e tudo mais ali para a descoberta dessas terras, e junto com os navios que chegaram aqui trazendo os desbravadores, vieram também sempre religiosos, que um dos objetivos das grandes descobertas eram converter o gentio, converter o novo, pessoas que não tinham contato com a religião. Eles iam tentar trazer ela para o catolicismo, ok? E assim foi feito durante praticamente todo esse período. A gente vai ver o esforço que a Igreja Católica teve de mandar missões religiosas aqui para o Novo Mundo, sobretudo na figura dos jesuítas, que eram os, entre aspas, soldados de Cristo, tá? Que os jesuítas foi uma ordem religiosa formada por um ex-militar, Inácio de Loyola. E então eles eram meio que soldados mesmo. Imagina só aquela pessoa que vem aqui para o Novo Mundo, uma vida totalmente diferente. Você vai para uma selva, ter contato com pessoas que não têm a mesma língua que você, em ambiente diferente, ambiente hostil. Então você tem que sobreviver pelas próprias custas. Então é meio que por isso que ganhou esse nome, soldados de Cristo. Os caras vinham como se fosse um soldado lutando lá na Amazônia hoje em dia, sozinho lá. Ele tinha que sobreviver através das maiores dificuldades que eles passavam aqui e tudo mais, tentando converter os nativos americanos aqui à fé. Você é o bichão mesmo, hein, doido? A ruptura radical entre os europeus conquistadores e os indígenas aconteceu por causa do canibalismo, ok? A ingestão de pedaços de carne humana aparecia no imaginário europeu como uma forma de vingança dos inimigos vencidos, ou ora como uma prática ritual para adquirir as características das pessoas sacrificadas, mas sempre como um traço de uma cultura abominável. Em 20 de junho de 1556, um aventureiro e viajante compulsível, Hans Staden de Homberg, dedicou ao glorioso príncipe de Hesse um fantástico relato de suas aventuras, decorridas principalmente em terras brasileiras. O livro se chamava Hans Staden de Homberg na Terra Brasilis, um aventureiro na América. A história verídica que descreve uma terra de selvagens, nus e comedores de seres humanos, que se situa no Novo Mundo na América. Seus escritos são mais de acordo com a visão pessimista europeia do novo continente. Índios que ninguém podia confiar, torturadores, traiçoeiros e canibais. Era uma descrição tão insólita para os europeus naquele tempo que por muitos foi considerada um amontoado de mentiras. Mentira! Se existia o paraíso terrestre, também existia a ideia do inferno, entre os europeus também. Então eles eram homens profundamente religiosos, como já disse anteriormente, e seus pensamentos eram marcados por uma constante luta entre o bem e o mal. Dessa forma, o novo continente era também foi identificado as características paradisíacas, como vegetação exuberante, mas também demoníacas. Por exemplo, o grande número de insetos e animais peçonhentos, o calor forte e principalmente os costumes da gente das terras, ou seja, os indígenas. Tá? Os indígenas foram também relacionados com seres que estavam presentes no imaginário dos europeus. Suas características semelhavam às dos homens selvagens, que habitavam livremente os bosques, gozando de liberdade e vivendo com base em seus instintos. Todas as características eram contrárias ao ser humano europeu lá, o cavaleiro cristão, e que os europeus tinham como modelo. Então, os rituais indígenas, as suas danças, sua nudez, suas práticas sexuais, sua preguiça, seus deuses, suas práticas religiosas eram vistas pelos europeus como ações demoníacas. E, sobretudo, o ritual antropofágico, que é você comer carne humana, ok? Isso é muito relatado nas cartas principalmente dos jesuítas que vieram para cá, para o Novo Mundo. Tá? Se você for ver as cartas do Anchieta lá, a gente vai ver muito sobre isso. Tá? No primeiro momento eles acharam que a América era o paraíso, de repente a América se converteu num inferno, ok? Devido a esse contato com os indígenas. Contudo, deve-se ter em mente que essas características
que se atribuíam aos indígenas têm uma razão de ser, pois aqueles que escreviam sobre o modo de viver dos indígenas têm uma visão centrada na religiosidade, ok? E várias cartas que os jesuítas escreviam lá e tudo mais para os seus superiores lá na Europa viraram best-sellers. As pessoas gostavam de ouvir sobre o Novo Mundo, o que tinha aqui. Lembrando que naquela época não tinha celular, não tinha internet, não tinha Netflix, então as pessoas gostavam de ler. As que sabiam ler, que era uma grande minoria, elas adoravam esse tipo de relato lá e eram fãs daquilo, compravam muitos livros e tudo mais. Lembrando que as cartas também eram muitas vezes lá os superiores viam o que podia ser publicado e não, tá? Não era na íntegra não, porque tinha muita reclamação também sobre desses religiosos que estavam aqui nas terras do Novo Mundo, ok? Uau! Então é isso aí, meus amigos, vamos terminando por aqui e espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, você deixa seu like, se não gostou, Não me importo!